Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Cancela, boa noite. Obrigada por estar na Fora do Jogo mais uma vez. Este fim de semana fica marcado pela derrota do Futebol Clube do Porto em duas finais, uma em hóquei em patins e outra em handball. É verdade, nas amadoras estamos a chegar ao fim das decisões, ou pelo menos estamos na decisão final. O futsal também se aproxima desse final, e no handball o Futebol Clube Porto também perdeu, mas eu iria falar primeiro no hóquei em patins, porque me parece que de facto foi uma jornada histórica para o país, em primeiro lugar. O Futebol Clube Porto ou o Benfica, um ou outro seriam campeões europeus, o que significaria uma vitória para o país ao fim de 22 anos. O Hóquei de Barcelos foi o último clube português a ter um feito desta natureza. Também saúdo o facto de ter havido final, porque houve incidentes, portanto, nas meias finais que levaram a perigar a realização da final. Esteve aqui em causa, portanto, a reserva de bilhetes para o Benfica, a falta de segurança. Depois os clubes entenderam-se também reunidos com o PSP, julgo que foi muito importante, e com a Confederação Europeia de Hóquei em Patins, que é presidida por um português, e portanto julgo que esta reunião foi muito importante para dar alguma serenidade também à modalidade. O Benfica chegou a emitir um comunicado no sentido de dizer que poderia fazer falta de comparência, e depois este tipo de provas feito num país como Portugal, que efetivamente também não as recebe com grande frequência, também foi muito importante dar um aspecto positivo no plano organizacional para a Europa, que eu acho que isso provavelmente terá acontecido com esta retificação. Certo é que, apesar dos incidentes de sábado, ontem tudo decorreu com normalidade e com grande fair play. Sim, é verdade, embora tenha havido provavelmente sempre aquelas escaramuças normais neste tipo de derbys, eu julgo que foi muito importante, como eu disse, que o jogo tivesse decorrido com esta normalidade. O Benfica, julgo que teve um feito histórico, porque é a primeira vez que é campeão europeu, mas o feito histórico tem a ver com o facto do percurso que efetivamente fez. É importante que aqui se diga que a Final Four resulta de um conjunto de 4 séries em que o primeiro é apurado, por isso estarem 2 clubes portugueses, e estavam em prova o Valdanho e o Barcelona, os campeões de Itália e de Espanha. Eu julgo que o Benfica ainda ganha maior relevância, esta vitória do Benfica sobre o Futebol Clube Porto, primeiro porque ainda há pouco tempo o Futebol Clube Porto quase goleou para o campeonato e se sagrou campeão com o Benfica em casa. Estando o Futebol Clube Porto com a sua massa associativa, com toda a envolvência da organização, o Benfica faz uma primeira vitória com o Barcelona, com um 4-4 em tempo regulamentar e com um desempate de grandes penalidades, que foi este de facto um resultado também histórico. O Barcelona penso que entrou com alguma sobranceria no próprio jogo, com alguma vulgarizando às tantas o Benfica, e o Benfica esteve muito bem no plano desportivo. Alguns comentadores até disseram que o Benfica poderia ter desgastado imenso do ponto de vista físico para o dia seguinte, isso não se revelou. O jogo com o Futebol Clube Porto foi um jogo emocionante, que houve muitas mudanças no marcador, e o Benfica, depois do empate a 5-5, houve um desempate no prolongamento, com o golo de ouro. E eu aqui gostaria de destacar sobretudo um jogador no Benfica, que é o Diogo Rafael, que por sinal deve ser um dos jogadores mais jovens e uma das maiores promessas do hóquei nacional, que desferiu de facto um remate quase imparável, quase do meio campo, que depois o João Rodrigues emendou portanto, à boca da baliza. Eu julgo que o Benfica, que de facto foi um justo vencedor relativamente a este desfecho. E uma competição europeia, passamos para a Taça de Portugal de handball. O Sporting conquistou também ontem a sua 14ª Taça de Portugal. Eu penso que aqui o Sporting acaba por consolidar, isto é uma modalidade que é histórica no próprio Sporting. É importante aqui se diga também em termos estatísticos que o Sporting ganha com esta a 14ª Taça de Portugal em 22 finais em que esteve presente, portanto isto demonstra a grande regularidade do Sporting no handball. Portanto é uma secção muito querida ao Sporting, e eu julgo que aqui há um certo, eu já não diria o desfecho da final, mas por exemplo o Benfica, também é importante que se diga,
Esta Taça de Portugal foi disputada numa final fora em Tavira com os 4 primeiros classificados do Campeonato Nacional. Foi uma coincidência, mas de facto as 4 melhores equipas neste momento no plano nacional disputaram esta final fora. E eu julgo que o Benfica aqui terá sido, provavelmente, como disse no Hockey relativamente ao Benfica, por se superiorizar, eu gostaria de dizer aqui o Sporting superiorizou-se, talvez com alguma exceção ao que tem acontecido. Lembro que o Benfica ganhou a Supertaça contra o Sporting no início da época, 29-26. Lembro que o Benfica ganhou para o campeonato com 2 golos de vantagem há muito pouco tempo sobre o Sporting, e o Benfica nas meias finais foi derrotado pelo Sporting, portanto por 29-22, esclarecedor, um resultado esclarecedor, e portanto a presença do Sporting deve-se a esta vitória categórica sobre o Benfica, e repete-a sobre o Futebol Clube Porto. É importante daquilo que também tinha acontecido na época passada. Exatamente. E aqui há uma particularidade: o Futebol Clube Porto teve no último minuto a possibilidade de ganhar com um golo falhado, e julgo que o próprio Sporting, que estava a perder por 2 pontos poucos momentos do fim, com uma expulsão que aconteceu de Gilberto Duarte do Futebol Clube Porto, acabou por aproveitar a superioridade numérica para fazer o empate. No prolongamento ganhou por 30-28, e eu julgo que também aqui se realça o trabalho. Por exemplo, o presidente Bruno Carvalho esteve no pavilhão, isto para valorizar, no fundo, o trabalho desta secção do Sporting. O que é que terá faltado, Cancela, esta equipa do Futebol Clube do Porto, que foi campeã há cerca de 2 semanas, campeã nacional? Eu penso que não faltou nada. Nós estamos a falar de um jogo que é uma final. Muitas vezes as equipas estão melhor ou pior preparadas. Importa aqui dizer que, por exemplo, o Sporting nos últimos jogos revelou uma grande capacidade defensiva, um bloco muito agressivo em termos defensivos, marcava muitos golos no contra-ataque, e portanto em handball isto é muito importante, a eficácia do contra-ataque, e eu penso que o jogo foi muito equilibrado, e que esta vitória do Sporting poderia ter sido uma vitória do Futebol Clube do Porto, caso as contingências e as circunstâncias dos últimos minutos não tivessem acontecido. Eu penso que a vitória poderia ter ocorrido para uma de ambas as equipas. Portanto, qualquer uma das equipas, não é? Portanto, ficou... portanto, não foi conquistada aquela que seria a primeira dobradinha do Futebol Clube do Porto. E passamos agora aos europeus de remo. Este fim de semana, Pedro Fraga conquistou a prata em skiff na primeira competição internacional a solo. O Pedro Fraga iniciou este ano, é importante também que se diga, o Pedro Fraga e o Nuno Mendes costumam fazer uma dupla, e já estiveram cá no programa, costumam fazer uma dupla que teve resultados também históricos para a modalidade nos últimos Jogos Olímpicos, como as pessoas se recordam, e continuarão a fazer esse percurso. Portanto, isto é uma variante, se assim quisermos dizer, do remo, e que o Pedro Fraga, no fundo, está a fazer a sua estreia nesta competição. Houve uma medalha de prata, e importa aqui também relevar que nestes campeonatos, em double school, houve uma passagem à final lá do Nuno Coelho e do Paulo Fernandes, que obtiveram o 5º lugar, que também foi muito relevado pelo Presidente da Federação de Remo, e que eu julgo que é pertinente aqui também ressalvar, porque eu julgo que é importante esta modalidade, que tem vindo a afirmar-se no panorama internacional. Estes resultados são incentivadores dos planos de trabalho e dos próprios objetivos que a própria Federação pode ter, e naturalmente, como disse, esta estreia com uma medalha de prata julgo que significa bastante. Aliás, o próprio Presidente da Federação veio dizer que é um resultado muito bom, que está muito satisfeito com este desempenho do Pedro Fraga, sobretudo porque o primeiro classificado é um atleta dinamarquês que foi campeão do mundo já 2 vezes, é o melhor do mundo, e portanto estamos a falar de uma distância, ou melhor, de uma distância em termos de tempo muito curta, portanto 91 centésimos de segundo, o que significa que o Pedro Fraga está de parabéns. Penso que isto também pode ser um incentivo para o seu trabalho quando fizer agora parelha com Nuno Mendes, e julgo que nós temos todos, ou estaremos todos a regozijar-nos, provavelmente, com os objetivos que possam estar traçados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Será dada continuidade a essa parelha, mas no próximo ano, porque para já o Pedro Fraga vai continuar em skift, e dentro de 2 semanas vai, em princípio,
a Londres, à Taça do Mundo. Exatamente. Eu penso que isso é dar uma sequência lógica ao trabalho que está a desempenhar. Como eu referi há bocadinho, o facto de trabalhar com Nuno Mendes não significa que nesta variante não possa ele próprio fazer o seu próprio percurso. Ele próprio já deixou claro que regressará em 2014 na preparação mais específica para os Jogos Olímpicos, e aquilo que nós desejamos para uma federação desta dimensão em termos internacionais e com estes resultados é o melhor dos êxitos, sobretudo depois deste interregno que, do ponto de vista administrativo, levou o remo a uma grande refundação da própria modalidade. Obrigada, Cancela. Fica por aqui o comentário do fim de semana desportivo. Boa noite. Até para a semana. Boa noite.